Olá, companheiros, companheiras. Vimos no vídeo anterior que as primeiras indústrias brasileiras foram financiadas pelas oligarquias rurais, principalmente pelos produtores de café do estado de São Paulo. Falamos do impacto econômico no Brasil da crise capitalista de 1929, ocorrida nos Estados Unidos. Vejamos agora as consequências dessa crise. Do ponto de vista econômico, a crise de 29 atinge o mundo inteiro, já que o maior país capitalista do mundo, os Estados Unidos, reduz o seu poder de compra, e países como o Brasil, que vendia seu principal produto de exportação, o café, em grande parte para os Estados Unidos, é atingido fortemente. Bom, em meio à crise econômica, surge uma crise política no Brasil. O acordo das oligarquias políticas que previa que o Brasil deveria ser presidido por um paulista e em seguida por um mineiro, política que ficou conhecida como café com leite, ela foi rompida pelo presidente Washington Luiz, que era paulista, e indica um outro paulista para as eleições de 1930. Os mineiros, é claro, detestaram essa traição dos paulistas e resolvem, por isso, apoiar o gaúcho Getúlio Vargas, que tinha como vice o paraibano João Pessoa. O processo eleitoral, que era dominado pelas oligarquias locais, sempre foram marcadas pela fraude e pela violência. Neste processo, na democrática, a vitória cabe a Júlio Prestes, que era o candidato da situação. Com a insatisfação decorrente do resultado eleitoral e com o assassinato do vice João Pessoa, provavelmente acarretado por questões locais na Paraíba, em 3 de outubro de 1930 é realizada a Revolução de 30, que, através das Forças Armadas gaúchas e paulistas, é destituído o presidente da República, assumindo o senhor Getúlio Vargas. Getúlio fica no poder por 15 anos, até 1945. Não nos interessa, neste momento, avaliar os aspectos políticos e sim econômicos. Nestes 15 anos, em que o Vargas implanta uma nova visão econômica, em que o fortalecimento da indústria nacional e a intervenção do Estado na economia é sua principal marca. Com ele, com Vargas, a indústria nacional teve um crescimento significativo. Analisando de 1920 a 1929, por exemplo, a agricultura cresceu 4,1% ao ano, enquanto a indústria cresceu apenas 2,8%. De 1933 a 1939, aí já no período do governo Vargas, a agricultura cresce apenas 1,7%, enquanto a indústria vai crescer 11,2%. De 39 a 45, a agricultura repete o mesmo índice, 1,7%, e a indústria cresce 5,4%. Como vemos, a taxa de crescimento industrial no Brasil durante o governo Vargas foi significativa. A crise mundial vivenciada após 29 durante a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, exige do país o desenvolvimento de indústrias que produzem aquilo que o Brasil não consegue mais comprar de outros países. É o que os economistas chamam de industrialização por substituição de importação. Para desenvolver a indústria, o governo implanta algumas medidas. Realiza empréstimos às indústrias a juros reduzidos, diminui os impostos sobre bens e equipamentos industriais, extingue os impostos interestaduais, facilitando a circulação de matéria-prima para a indústria de um estado para outro, fixa o salário mínimo em 1940, amenizando o conflito entre trabalhadores e empresários, e no dia 1º de maio de 1943, Getúlio, em ato público, realizado no estádio do Vasco da Gama, institui a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Além disso, Vargas investiu na indústria de base. Ele criou o Conselho Nacional de Petróleo em 1938, a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, em 1941, iniciando a construção da usina de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Ele cria a Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, e a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, em 1945. Na agricultura, para que o preço do café não despencasse após a crise de 29, Vargas manda queimar ou jogar no mar
mais de 30 milhões de sacas de café entre 1931 e 1939. E ele cria também um imposto por pé de café para inibir novos plantios. Além de importar máquinas e equipamentos, o governo incentiva a produção de algodão, de açúcar, de borracha, de cacau, de mate, aumentando assim a lista de produtos para exportação e diminuindo a dependência do café. Uma das características da política econômica de Vargas era a independência das grandes potências. Durante a Segunda Guerra Mundial, polarizada entre os aliados e os países do eixo, dos quais a Alemanha era a principal força militar, Getúlio mantém-se neutro, buscando dos países, Estados Unidos e Alemanha, acordos comerciais que favorecessem o Brasil. Assim aconteceu, por exemplo, com o financiamento da CSN, onde os Estados Unidos emprestou 25 milhões de dólares para a sua construção. Além do aspecto econômico, havia também um aspecto político. O governo brasileiro estava dividido, com lideranças importantes que apoiavam a aproximação do Brasil aos Estados Unidos e outras que apoiavam a aproximação do Brasil da Alemanha. Porém, essa política econômica de Vargas ela não era uma unanimidade no Brasil. A eleição do general Dutra, presidente da República em 1945, muda a política econômica até agora implantada. Defensor do pensamento liberal da economia, Dutra defendia que o Estado não devia interferir na economia, pois as leis de mercado eram suficientes para garantir o desenvolvimento do país. Defensor do livre trânsito de capitais estrangeiros e da aliança incondicional do Brasil aos Estados Unidos. Dentre as medidas econômicas adotadas por Dutra está a abertura do mercado para produtos estrangeiros, o que levou à falência de diversas indústrias brasileiras, aumento do desemprego, aumento da inflação e a redução da poupança interna do país. Ao perceber o desastre da sua política econômica, Dutra reduz a importação de bens de consumo através da taxação para a entrada desses produtos no país. As eleições ocorridas em 1950 trazem Vargas de novo ao poder. Com ele, retorna o pensamento nacionalista. Como Vargas não tinha maioria no Congresso Nacional, ele defende o plebiscito para que o povo decida se quer que o país tenha o monopólio da extração, transporte e refino do petróleo brasileiro com a construção da Petrobras. Surge a campanha O Petróleo é Nosso. Mais de 80% dos votos são favoráveis à construção da Petrobras. Getúlio tenta também, sem sucesso no Congresso Nacional, a aprovação de uma lei que limitava a remessa de lucros das empresas multinacionais instaladas no Brasil para o estrangeiro. Vargas, porém, não conclui o seu mandato. A pressão política e a iminência de um golpe para retirá-lo do poder levam a cometer suicídio e deixa uma carta que vai ficar na história do país. Em 1955 é eleito o mineiro Juscelino Kubitschek, JK, que teve como principal lema da campanha desenvolver o Brasil 50 anos em 5 anos. Dentre suas principais obras estão a construção de Brasília, o desenvolvimento da indústria de bens de consumo, principalmente a automobilística, atraindo empresas multinacionais através da isenção de impostos, o alto investimento na construção de rodovias em detrimento das ferrovias, e com isso o capitalismo brasileiro se desenvolve e a economia brasileira chega a crescer a uma taxa anual de 8,1%. Impulsionada pelo crescimento do parque industrial, porém esse crescimento ele concentra-se no sudeste do Brasil, principalmente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, aumentando aí as desigualdades regionais. Outra consequência negativa dessa política é o aumento da inflação, atingindo 30,5% ao ano. A dívida externa do país também cresce, pois a construção de Brasília só foi possível graças a empréstimos realizados no estrangeiro. Em 1961, toma posse como presidente da República o senhor Jânio Quadros. Assume um país com uma inflação de 30% ao ano e uma dívida externa de US$1 bilhão. Para renegociar essa dívida com o FMI, Fundo Monetário Internacional, ele adota a receita liberal. Diminui o crédito aos empresários,
congela o salário dos trabalhadores e corta subsídio às importações de trigo e petróleo. Com o aumento da sua impopularidade e com a campanha massiva da UDN contra a sua permanência, ele renuncia e assume João Goulart, o Jango. Jango era um político que mantinha diálogo com as lideranças sindicais e era visto com desconfiança pelas elites e, por isso, queriam impedi-lo de assumir a presidência. Após quebra de braço entre as forças políticas que eram a favor da legalidade e os golpistas de plantão, resolveu-se mudar o regime de presidencialista para parlamentarista, retirando desta forma o poder político do presidente e entregando a um primeiro-ministro eleito pelos deputados. Jango aceita, mas convoca um plebiscito para que o povo decida que regime de governo deseja, e o presidencialismo vence. Para Jango, o Brasil precisava realizar ao menos 5 reformas de base: a reforma agrária, a reforma política, a reforma financeira, a reforma tributária e a reforma educacional. Jango era um político de concepções nacionalistas, e isso não agrada às elites. O empresariado diminui os investimentos na produção, acarretando desemprego. O governo é obrigado a emitir moeda, o que provoca inflação. A inflação sobe de 30% em 1960 para 91,9% em 1964. A dívida externa brasileira atinge em 64 3 bilhões de dólares. Em 31 de março de 64 é dado um golpe pelos militares, apoiado por empresários e pela Igreja Católica, e instalará uma ditadura que durará 21 anos. Como vimos, diferentes visões econômicas orientaram a política de desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Por um lado, políticos de concepção nacionalista, que defendiam a participação ativa do Estado na economia, investindo em indústria de base e na infraestrutura, além de participar da regulamentação das relações de classes, mantendo-se independente das potências estrangeiras. Os principais governantes que defendiam isso eram o Getúlio Vargas e o Jango. A outra concepção econômica é a liberal, que defendia um Estado mínimo e que este não devia interferir na economia, pois as leis de mercado eram suficientes para regular a economia e as relações sociais. Estes governos defendiam também um alinhamento aos interesses dos norte-americanos. O presidente Dutra foi o defensor deste modelo. São duas concepções que se chocam e que até hoje elas são bem atuais. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima videoaula. Obrigado.